eu começo aqui, né, levantando para nós alguns dilemas que eu considero que são atuais para todas as pessoas, todos nós, independente de crença, independente de que casa religiosa frequente, ou no centro espírita, ou numa outra igreja qualquer, e que nós respeitamos sempre e bastante. Muitos de nós, né, questionamos, né, de onde viemos, para onde vamos. No caso dos espíritas, né, estamos no caminho certo? E, de novo, no caso dos espíritas e daqueles que acreditam que somos espíritos imortais, que a vida aqui na carne é só um simples capítulo, né? O que nos aguarda quando nós deixarmos essa experiência encarnatória? E muitas vezes, com relação a estarmos no caminho certo, eu me vi aqui em diversas situações em que eu estava trazendo o estudo daquele dia, dizendo assim: mas a gente está no caminho certo, nós somos um cisco ainda, estamos rastejando, mas a gente vai chegar lá, né? E num dia um dos nossos amigos aqui que é meu amigo e que estava presente na palestra, quando saímos, ele me disse o seguinte, né? Cara, a palestra foi ótima. Eu só não concordo com uma coisa. Quando você nos remete a estarmos rastejando, é muito menos positivo do que você reforçarmos que a gente está indo em frente e estamos cada dia melhores, né? E eu fiquei com aquele ensinamento, né? E procurei não mais pensar dessa forma, né? É o mesmo pensamento com dois pontos de vista diferentes, né? Mas no final a ideia é a mesma. Então nós estamos sim no caminho certo e nós viemos caminhando por esse caminho certo já há milhares e milhares de anos, né? Que é a ideia da proposta de hoje, tá? Então, para quem estiver em casa, principalmente, eu usei bastante referências para poder chegar no material de hoje. Mas algumas delas, principalmente, né, são o livro Boa Nova, do nosso querido Chico, Os Exilados da Capela, de Edgar Armond, de novo, Chico com A Caminho da Luz, Evolução em Dois Mundos, e naturalmente, e que não pode faltar nunca, né, a Bíblia Sagrada, que são escrituras da história da nossa vida e do nosso percurso aqui na face da Terra, e em pacto e em união com Deus, tá? Então vamos lá. No capítulo 4 que eu mencionei inicialmente, né, do livro Boa Nova, intitulado A Família Zebedeu, Jesus vem fazer o convite, ele está convidando os seus discípulos. E chega o momento então que ele vai fazer o convite para João e Tiago, né? E para que João e Tiago pudessem caminhar com Jesus, eles precisavam pedir a permissão para a mãe e para o pai. E aí, num dado momento da conversa, Jesus vai até Zebedeu, que era o pai deles, né? E eles estão conversando, e Zebedeu pergunta a Jesus. E eu fico imaginando, né, a beleza daquele momento, né? Eu já falei várias vezes que o livro Boa Nova, ele é um filme vivo na minha mente. Toda vez que eu estou lendo, eu fecho os olhos e eu consigo me transportar para aquela cena como se ela estivesse acontecendo, e aí você fica ainda mais surpreso e maravilhado pelos acontecimentos. Então nós estamos falando de Jesus, o próprio Jesus, conversando com Zebedeu na hora de escolher os apóstolos dele. E aí Zebedeu pergunta, né? Senhor, então o evangelho não será bom para todos? Em verdade, replicou o mestre, a mensagem da Boa Nova é excelente para todos. Não é só bom, é excelente e para todos. Contudo, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela, né, visto o que aconteceu com Jesus na sua passagem há 2000 anos. É por isso que o Evangelho traz consigo o fermento da renovação, e é ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia como as melhores armas aos meus discípulos.
que, além daqueles primeiros, né, se estendeu por 20 séculos a todos nós até hoje. Exterminando o mal e cultivando o bem, a terra será para nós um glorioso campo de batalha. Então, Jesus está falando do bom combate, ele está anunciando o reino de Deus através do Evangelho e que esse combate tem que ser feito através do bem, né, e exterminando o mal. Se um companheiro cair na luta, foi o mal que tombou, nunca o irmão que para nós outros estará sempre de pé. Então nós estamos hoje aqui, 2000 anos depois, convivendo no meio de diversas pessoas, diversos espíritos, e precisamos entender que nós não somos melhores do que o outro que está ao nosso lado. Estamos todos de pé, às vezes tropeçando, mas sempre um dando a mão para o outro para levantar e seguir em frente na caminhada. Não repousaremos até o dia da vitória final. E foi essa a frase que no dia do nosso estudo nós levantamos e várias pessoas comentaram e discutimos ricamente. Não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus à margem do caminho, porque o Pai nos falará através de todas as criaturas trazidas à boa estrada. Estaremos juntos na tempestade, porque aí a sua voz se manifesta com mais retumbância. Então, quando nós lemos essa passagem, a minha mente ficou numa verdadeira tempestade de pensamentos, né? E aí eu fui buscar algumas respostas para as perguntas que estavam aparecendo para mim. Então, nós estamos combatendo o bom combate, né? E nós precisamos ser verdadeiros discípulos de Jesus. Nós já passamos por diversas situações, ocasiões, nós já tombamos e levantamos, e hoje, diante da oportunidade da doutrina, com o amparo do codificador e do Consolador prometido, nós precisamos ser discípulos de Jesus. Então a gente precisa ter muita fé, de que nós viemos do seio de Deus, do seio do Pai. Nós somos criaturas divinas. Nós precisamos ter fé na imortalidade da alma e que essa caminhada, ela é uma caminhada longa realmente e que passo a passo, nós estamos buscando a nossa evolução. E finalmente, para sustentar tudo isso, de onde viemos, a imortalidade e a caminhada evolutiva, nós precisamos perseverar, porque é uma caminhada que não é fácil, e nunca foi e nunca será, porque o trabalho é a essência desse destino que nós vamos alcançar, que é a vitória. E a vitória é a pureza e a purificação das nossas atitudes e das nossas intenções para continuarmos caminhando e, sempre que necessário, olhando para trás e dando a mão para aqueles que ainda não conseguiram dar o próximo passo. Agora começa a viagem. Quando eu penso, ou quando eu pensei no de onde viemos, nós precisamos destacar e ressaltar aqui 3 itens, O primeiro deles, a gênese planetária, ou seja, a formação da Terra, como a Terra surgiu. Os filhos da Terra, ou seja, as primeiras raças de humanos que começaram a evoluir aqui e a trajetória que elas seguiram, desde o início da vida, porque os primeiros seres vivos não fomos nós humanos, então existe um princípio mais básico e menos e mais simplificado do que nós somos hoje enquanto humanos. E aí, para quem não sabe, eu tenho uma paixão especial por isso, porque eu sou de formação biólogo. Então, isso também me prendeu muito nessa possibilidade de associar as questões biológicas às questões espirituais. E é belo, e é muito bonito. E, finalmente, os exilados de Capela,
né, que vieram para dar o toque especial, o toque final nessa transição da raça humana na sua plenitude, na sua forma mais perfeita, para então continuarmos a caminhada, né? Porque nós vamos ver aqui que, maravilhosamente, quando a gente fala dos exilados de Capela, a gente pensa de uma maneira mais abreviada em espíritos elevados em relação a nós, que não estavam tão elevados em relação aos outros de Capela, e precisaram sair de lá porque não eram mais compatíveis com a vibração e com a condição planetária que era já de regeneração. E aí então vieram para a Terra. Não cabe aqui, vai para a Terra, né? Mas essas obras, principalmente Exilados da Capela e A Caminho da Luz, vão nos mostrar que até para eles foi um processo muito vagaroso. Foi um processo muito difícil até, porque todas as dificuldades que eles ainda conservavam em Capela, a ponto de terem que ser exilados aqui, quando eles chegaram na Terra, né, que era um ambiente ainda de vibrações inferiores, essas vibrações inferiores da Terra com as vibrações inferiores que eles ainda conservavam casaram perfeitamente. Então isso foi uma dificuldade muito grande enfrentada por eles ao longo de milênios. Então a gente não vai pensar que chegou os exilados de Capela aqui e o homem das cavernas primitivo aqui simplesmente acordou no outro dia e virou um Homo sapiens sapiens. Porque foram milhares e milhares de anos ainda até chegarmos ao que foi considerada a espécie animal, a espécie humana ideal, né? Então nós tivemos na formação do planeta, na gênese planetária, e é um momento belíssimo, né, que muitas vezes o nosso querido Ayrton já trouxe aqui, onde os espíritos eleitos por Deus como puros e perfeitos, dos quais Jesus faz parte, se reuniram pela primeira vez num seminário para decidir o futuro do nosso sistema. Então, a primeira vez que esses espíritos, incluindo Jesus, se reuniram foi no momento em que a Terra era ainda um fragmento se desprendendo do Sol. Então nós estamos falando aqui de bilhões e bilhões de anos atrás. Porque a Terra ela era disforme. E Deus concedeu a Jesus, no nosso sistema, né, a missão de cuidar da transformação e da modelagem do planeta. Então, imaginem que Jesus, esse que há 2000 anos estava aqui encarnado entre nós, pegou, né, matéria cósmica desprendida do Sol e modelou com as próprias mãos, para que aquilo alcançasse a condição necessária ao longo de bilhões e depois de milhões de anos, a condição necessária para que uma espécie viva conseguisse iniciar aqui uma caminhada que culmina em nós hoje. Exatamente. É um projeto muito bem elaborado. Então nós não podemos duvidar de que nós somos criaturas divinas e que nós estamos caminhando de acordo com o que foi planejado. Então, Jesus e esses espíritos perfeitos se reuniram há bilhões de anos atrás para que se decidisse que a Terra e os outros planetas no sistema solar iam ser formados. E a segunda vez em que eles se reuniram, incrivelmente, pensar nisso, foi quando eles iam decidir quando e como Jesus encarnaria na Terra. Então nós estamos falando de um intervalo absurdo de um ponto até o outro.
E isso me levou até a ser um pouco mais, ter um pouco mais de compaixão conosco, porque eu sempre pensava assim, o homem estava numa situação tão degradante que Jesus teve que vir em pessoa para poder botar ordem na casa, né? Mas não era só este o propósito, porque se fosse só esse o propósito, como governador da terra, o próprio Jesus podia decidir e falar, chega, eu estou descendo. Mas isso estava relacionado à reunião de todos esses outros espíritos puros eleitos por Deus. Então, não é só isso que está por trás da vinda de Jesus. E hoje nós já sabemos disso, né? Então, a gênese planetária. Depois nós temos, depois de todo esse processo de criação da vida, da evolução dos organismos, de unicelulares a multicelulares, de células procariotas desorganizadas com células mais organizadas, e depois da saída da vida dos mares para a terra, as plantas, os animais, né, até chegarmos nas espécies simiescas, os macacos mais evoluídos, e começarmos a transição para as primeiras formas de hominídeos, né, humanas, nós temos uma trajetória muito, muito extensa. E aí, nessa figura do lado aqui, o slide seria só a primeira figura, porque ela é mais bonitinha, e tem ali o Charles Darwin, que é um dos meus ídolos também, né? E eu achei essa outra justamente contestando a teoria da evolução. Porque ela diz aqui, né? Depois eu posso deixar para quem quiser ver mais de perto, mas ela diz assim, tem milhões de macacos, tem milhões de homens. Se o homem evoluiu do macaco, que não é um pensamento correto nem científico, né? Onde estão os milhões daqueles que estariam no intervalo entre um e outro? E essas obras vêm nos mostrar que muitos das tentativas, dos experimentos feitos pelos operários de Jesus, enquanto estava aperfeiçoando a forma humana, né, eles foram projetos que deram errado realmente, né? E muitos deles foram extintos e sumiram da superfície da Terra, e realmente talvez a ciência nunca vai encontrar. Até porque muitos deles foram projetos desenvolvidos somente na espiritualidade. Então imaginem a beleza de uma frente de trabalho dessa, no plano espiritual, com todo o amor do Cristo, conduzindo e coordenando os operários que estavam trabalhando para aperfeiçoar a espécie humana e dar origem ao que nós somos hoje, tá? E aí, num dado momento, associando, né, a fome com a vontade de comer, o ambiente terrestre tinha uma condição X, e os exilados em Capela, e os habitantes de Capela, né, na condição em que estavam, precisariam fazer um estágio num planeta de vibração e de condições inferiores. Novamente a misericórdia do Cristo. Novamente a misericórdia de Jesus fala mais alto, e ele vai até Capela, ele dá uma palestra para os exilados, para aqueles espíritos que eram incompatíveis com as condições novas de regeneração do planeta, da estrela, né? E diz a eles, meus irmãos, meus filhos, vocês não têm condição de seguir aqui. Mas nós vamos passar pela seguinte experiência. Mesmo com toda a evolução que vocês já têm, tem ainda arestas que precisam ser aparadas. E lá na Terra, nós temos alguns outros irmãos que estão no ponto de dar o próximo passo,
né? Eles ainda são homens bem primitivos, eles ainda não têm uma relação clara e objetiva com relação aos sentimentos, às emoções, a noção de se agruparem e de viverem juntos e de estabelecerem sociedades. E eu preciso que vocês deem um pulinho lá para poder ajudar eles a darem esse próximo salto. Então Jesus, por milhares de anos, orientou todos os habitantes de Capela que viriam a encarnar no orbe terrestre. Paralelo a isso, os operários dele no plano espiritual continuavam a sua modelagem da espécie humana mais adequada para essas encarnações. E se nós lermos, e eu fiquei surpreso com essa informação, em Exilados da Capela, nós temos uma informação que diz que nas primeiras encarnações, não havia nem compatibilidade total entre o perispírito e os corpos. Numa narração belíssima, né? Nós temos ali uma narrativa, na narrativa dizendo o seguinte: a cabeça do perispírito ficava ainda fora do corpo. Então nós estamos falando de um projeto delicadamente elaborado e muito bem modelado para que a perfeição entre perispírito, espírito e corpo pudessem dar continuidade nessa caminhada. Então, no capítulo 1 de A Caminho da Luz, Emmanuel, e aí eu abro aqui um parênteses para ressaltar a humildade e a generosidade de Emmanuel, que no início da narração do livro, na introdução, diz o seguinte: de acordo com o que nos é dado saber, nós estamos falando de Emmanuel, né? E ele diz: de acordo com o que podemos ver com o nosso olhar de espírito, e ele nos dá a entender que toda a narrativa passou para ele numa tela, como se ele estivesse assistindo Netflix. Ele diz o seguinte: esta não é uma narrativa científica e esse não é um projeto histórico. A ciência do homem já está estabelecida. Então ele não veio querendo contradizer a teoria da evolução ou a teoria da criação, ou dizer que historicamente o homem veio e caminhou dessa forma. Ele veio trazendo esse complemento. O complemento para tudo que a gente já sabe, para tudo que a ciência e a história já nos foi capaz de revelar. Então, no primeiro capítulo, que tem o título de A Gênese Planetária, ele divide em 7 itens. E aí, pelo menos o primeiro capítulo, eu convido todos depois a terem a curiosidade de ler, porque é belíssimo. Ele divide nos itens a comunidade dos espíritos puros, que é onde ele fala ali dessa reunião. A ciência de todos os tempos, que é onde ele fala que a ciência ela tem fundamento e ela faz sentido em cada tempo de acordo com a evolução da maturidade do homem. Os primeiros tempos do orbe terrestre, aí ele fala de biologia e é belíssimo porque ele está falando da criação da vida. A criação da Lua. Ele fala do porquê da Lua ter sido criada e da necessidade da presença da Lua para que as condições no planeta Terra fossem habitáveis. A solidificação da matéria, aí ele entra no divino escultor, falando de Jesus e dos seus trabalhadores no plano espiritual, moldando a espécie humana. E nós estamos falando aqui, não é de um pedaço de tronco ou de um monte de barro, como geralmente a gente faz essa analogia. Nós estamos falando de, no plano espiritual, os obreiros de Jesus trabalhando do ponto de vista genético, dos testes de combinação de DNA para saber como as características do ser humano e dos seres vivos na Terra se comportariam.
Ele fala das espécies que existiram e não existem mais, porque foram espécies que eram testes que não deram certo. Então a Terra foi um laboratório vivo. E quando Jesus criou a Terra dessa massa densa que se desprendeu da nebulosa solar, a ideia dele era criar a Terra como um organismo vivo único. Ou seja, nós somos micropartículas desse sistema geral chamado planeta Terra. E por fim, o item 7, e aí eu vou pedir licença para ler para vocês, o verbo na criação terrestre. Porque nós sabemos que na Bíblia, né, no início do livro do Gênesis, né, todos os apóstolos e mesmo o Gênesis escrito por Moisés, né, no Velho Testamento, ele começa falando da questão do verbo e que o verbo era Deus. Então ele diz o seguinte: o verbo na criação terrestre. A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Então ele está falando que a ciência no mundo muitas vezes não reconhece a obra de Jesus no planeta Terra. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza, entre aspas. Então, o que não é criação divina é porque é a natureza. Em todos os seus estudos e análises da existência, mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio. Como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Nós estamos falando aqui de 3 bilhões e meio de anos atrás. Para a ciência, a Terra tem mais ou menos 4 bilhões e meio de anos. Por 1 bilhão de anos, as condições da Terra foram se adequando ao surgimento dos primeiros seres vivos. E aí ele fecha. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada, os nossos primeiros passos. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma, e com ele lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Como duvidar de que há bilhões de anos Jesus veio aqui, construiu e formou a Terra, e há 3 bilhões e meio de anos colocou um protoplasma, que é uma célula sem organização nuclear, já definindo que nós estaríamos aqui em breve. Não há como duvidar. E mesmo sendo um cientista de formação científica, graças a Deus hoje espírita e de também formação religiosa, porque eu tive a oportunidade recentemente de frequentar um seminário, eu me considero um privilegiado de conseguir mesclar todas essas informações e ter certeza da vitória. Nós estamos falando de um projeto perfeito. E se nós trouxermos uma cronologia, tá? E me perdoem aqui, bem a grosso modo, porque não temos tempo, né? Daria para fazer um seminário, um congresso sobre isso. Mas aqui, de uma forma que talvez dê para ficar claro, nós estamos falando das primeiras linhagens de homens, de hominídeos, a
entre 7 e 8 milhões de anos atrás. Depois nós temos de 4 a 2 milhões e meio de anos, né, os primeiros hominídeos que já conseguiam utilizar a pedra lascada como ferramentas. Ou seja, nós vemos o progresso e nós vemos ali, né, uma evolução real do que era no início para o que em 5 milhões de anos já foi aperfeiçoado. Enquanto isso, no plano espiritual, os operários, que o Emmanuel usa esse termo, os operários de Jesus, trabalhando para aperfeiçoar a espécie humana. Nós temos então, há 1,8 milhões de anos, né, o homem começando a migrar, a caminhar, o Homo erectus saindo da África, o Homo ergaster ficando, né? E ambos, nas suas trajetórias, dando origem a várias outras espécies de Homo. E aí então, já não mais na casa dos milhões, de 500 mil a 125 mil anos atrás, os primeiros Homo sapiens, que ao invés de usar a pedra lascada, conseguiam elaborar melhor os utensílios e as ferramentas de pedra. E aí, 35 mil anos atrás, finalmente o Homo sapiens sapiens, que talvez se acreditem ser os nossos antecessores até chegarmos ao que somos hoje. E que em algumas literaturas são consideradas as raças pré-adâmicas. Então nós temos o termo adâmico utilizado em vários tipos de literatura, científica ou religiosa, né, que na Bíblia vai culminar com o surgimento do primeiro homem, que é Adão. E que em A Caminho da Luz, Emmanuel nos traz como, no momento certo, a vinda de Adão e das raças adâmicas, que são justamente o mix perfeito entre o que nós já tínhamos de melhor em termos de homem na Terra e o que já tinha de melhor em termos de instrução entre os exilados de Capela que estavam encarnando. E aí então nós conseguimos dar esse passo e começar a organizar-nos enquanto sociedades, povos e raças e etnias, né? Caminhando em todas as direções, construindo cidades, fazendo muita coisa errada também, combatendo e querendo ser a supremacia através da força, né? Mas tudo isso parte do projeto. Então nós temos a África, a Lemúria, a Ásia e a Austrália. Para quem não tem ideia do que seja, né, pensa na África, pensa na Ásia, pensa na Austrália, e a Lemúria era um continente que estava elevado no Oceano Índico, interligando todas essas porções de terra. Então, ali os primeiros homens surgiram. E a partir de diversas alterações geológicas, morfológicas da Terra e dos dilúvios que aconteceram, essa parte da Terra afunda, mas o homem já tinha saído dali e migrado para a Austrália, para a África e para a Ásia. E junto dessas migrações, as encarnações vindo da estrela de Capela. Projeto perfeito. Finalmente, como nós podemos verificar na Gênese bíblica, né? E no livro Exilados de Capela, Edgar Armond nos traz um termo muito interessante e que nos dá uma boa ideia da ideia de paraíso que nós temos na Bíblia, tá? Esses primeiros exilados, ou melhor, esses exilados que vieram nos primeiros anos da raça adâmica e constituíram ali os primeiros homens segundo a criação bíblica, né? Essa ideia de paraíso era o paraíso que eles traziam reminiscentes nas memórias de Capela, porque Capela já era um ambiente muito evoluído e paradisíaco. E para eles, Jesus, nas suas instruções, é claro, olha, vocês vão sair daqui e vocês estão acostumados com isso aqui,
tá? E vão passar por maus bocados para onde vocês vão. Mas não tem outra saída para vocês que não conseguiram se ambientar e se adequar aos novos padrões de Capela, né? E ele, no desfecho, ele diz, mas será apenas por um tempo. Vocês tornarão a casa de vocês. Então, imaginem os exilados de Capela, ao longo de várias encarnações em Capela, sonhando, convivendo com diversos outros entes queridos e num determinado momento tendo que abandonar tudo aquilo para chegar num ambiente completamente estranho, dominado pelas feras, dominado pela bestialidade, pela brutalidade e pela primitividade desses hominídeos primários que estavam aqui. Né? Não é mole, não é mole. Para nós hoje aqui uma reencarnação já é difícil, porque quando tem que voltar você olha e fala assim, eu vou ter que condensar e entrar naquele embrião ali para poder começar a expandir de novo, dói. Né? Imagina descer de um nível espiritual maior para um nível inferior. E aí o alerta é para nós hoje, porque nós estamos na transição de provas e expiações para regeneração. Nós somos os próximos capelinos. Talvez. Os próximos capelinos, os que vão continuar e os que vão ter que ir para um planeta inferior. E aqui tem uma coisa interessante, ainda em relação à Gênese bíblica, né? A história da Gênese bíblica, né, tem mais ou menos, é datada de mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Então, 4.000 anos de Cristo, teoricamente, Deus criou o mundo. 2.000 anos atrás, veio Jesus e trouxe, né, a boa nova. Então, nós estamos falando de 4.000, mais 6.000, e é daí que vem a ideia de que no terceiro milênio, depois de Jesus, vão começar as transições. Então nós estamos falando, hoje, nós estamos vivendo o 7º milênio. E o número 7 é um número que remete à perfeição e ao fechamento de um ciclo, às conclusões. Então hoje nós estamos encerrando esse ciclo de 7 milênios, até que a Terra atinja o próximo estágio. 7 são os pedidos que nós fazemos no Pai Nosso. 7 aparece em várias situações da nossa vida. Basta nós prestarmos atenção. Ainda, em Exilados da Capela e A Caminho da Luz, nós vamos observar a criação e o aperfeiçoamento da espécie humana se dando no plano espiritual ao longo de milênios, através dos esforços e experimentos dos operários de Jesus e sob a sua coordenação direta. Como que pode dar errado um projeto desse? Né? Quantos professores maravilhosos nós já tivemos e louvamos, né? Dizendo, uma aula com fulano, com Beltrano não pode ser ruim. Né? Imagina uma aula com Jesus. E ainda, em Exilados da Capela, Edgar Armond, para quem não sabe, Exilados da Capela não é um livro mediúnico. É um compilado de outras obras e de várias mensagens, de várias fontes, né, para poder trazer essa narrativa. E aí, Edgar Armond traz João Evangelista numa mensagem em 1874 na Espanha, né, falando sobre essa primitividade dos homens e falando sobre Adão. Então, no final do século XIX, nós estamos falando que João, o evangelista, vem em espírito numa comunicação e fala sobre Adão. E se ele fala sobre Adão, não tem como nós duvidarmos que algum tipo de Adão existiu em algum momento. E ele fala também dos homens antes de Adão. Então não há como nós negarmos que houve um princípio e uma evolução até chegar em Adão. Né? E Edgar Armond complicou a minha vida, porque eu fui atrás do livro de onde ele tirou isso, e é um livro que se chama Roma e o Evangelho,
que pela passada de olho que eu dei, eu vou ter que ler logo, né? Mas ele traz uma mensagem enorme de João, e eu não vou ler ela inteira, é bem grande, mas ele traz frases do tipo: Adão ainda não tinha vindo, porque eu via um homem, e nós estamos falando de João, há um século e pouco atrás, falando do que aconteceu há milhões de anos atrás. Aí você tira outra possível conclusão. Qual é a estatura do espírito de João? João já estava nos planos de Jesus há muito tempo. Adão não tinha vindo, porque eu via um homem, 2 homens, muitos homens, e no meio deles não via Adão, e nenhum deles conhecia a Adão. Porque as atitudes que eles tinham, os costumes e as formas de agir, eram completamente primitivas em relação ao ideal de homem que Adão viria a ser. E aí, ele fala aqui também, era o primeiro dia da humanidade. Porém, que humanidade, meu Deus! Olha que beleza isso, né? Olha que beleza! E aí depois ele fala, primeiro o homem procurou o que comer, depois procurou uma companheira, juntou-se com ela e tiveram filhos. Meu espírito não via o homem do paraíso, via muito... João falando do paraíso de novo. Via muito menos que o homem, coisa pouco mais que um animal superior. Né? E aí ele fala uma coisa muito legal. Seus olhos não refletiam a luz da inteligência. Sua fronte desaparecia sob o cabelo áspero e rijo da cabeça. Sua boca, desmesuradamente aberta, prolongava-se para diante. Suas mãos pareciam com os pés e frequentemente tinham o emprego destes. E aí, por fim, para não ler tudo, né, que a vontade é de ler tudo. Se tivesseis visto como eu, o homem do primeiro dia, com seus braços magros e esquálidos, caídos ao longo do corpo, e com suas grandes mãos pendidas até os joelhos, vosso espírito teria fechado os olhos para não ver e procuraria o sono para esquecer. Mas ele não se fechou, porque ele sabia que o futuro era certo, que a evolução e o projeto iriam chegar no ponto ideal. Olha que beleza isso, né? E aí, continuando, Edgar Armond divide em Exilados da Capela a história da humanidade em 3 ciclos, e é belo isso. Primeiro ele fala da gênese planetária, do surgimento da vida, das primeiras raças de hominídeos, né? Até chegar num modelo de raça humana ideal para que então os exilados da capela pudessem encarnar aqui. O segundo ciclo, já num modelo de homem mais aperfeiçoado, ele começa falando das raças adâmicas, e aí nós temos o link que precisávamos, né, com a gênese da Bíblia. Depois ele fala dessa evolução das aglomerações, das organizações sociais e o surgimento das sociedades. Todas elas, século após século, com todas as suas perfeições e dificuldades, até surgir o povo escolhido de Israel, o povo de Deus, e até chegar no ponto de Jesus ter que vir em carne e osso para poder nos trazer o ensinamento. E aí chega o terceiro ciclo, a partir do momento que Jesus é crucificado. Os 2000 anos seguintes, e aí a entrada do terceiro milênio, que é onde começa a transição para um mundo de regeneração. Então, por que eu trouxe essa sequência, né? Porque nós falamos há pouco aqui no estudo da manhã da questão temporal. Nós temos uma percepção muito equivocada, ou uma noção muito equivocada de tempo. Porque se nós pegarmos milhões de anos desde o surgimento da vida, dos primeiros homens até hoje, e considerarmos que há 2000 anos Jesus veio, nós podemos dizer que Jesus estava aqui ontem. Jesus veio ontem.
Ele está muito mais próximo de nós do que nós podemos acreditar. Né? E aí, eu trouxe o trecho do Evangelho de João, onde ele diz, né, no início do seu Evangelho, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Não há como duvidar disso. No capítulo 5 do Gênesis, nós temos, né, a trajetória desde Adão até Noé. E se vocês pegarem para ler hoje, depois de uma nova visão associada aos ensinamentos espirituais de A Caminho da Luz, Exilados da Capela, Evolução em Dois Mundos e várias outras obras, você vai ler com olhos diferentes, com percepção diferente. Porque esses dois próximos slides nem estariam aqui, mas eu caí na besteira de ler a Bíblia, aí eu falei, eu tenho que colocar, não tem jeito. Né? Então no capítulo 5, nós vamos ver, do Gênesis, que a longevidade dos homens, de Adão a Noé, ela era enorme. Nós tínhamos homens vivendo 700, 800, 900 anos. Noé morreu com 900 e poucos anos. Não. A justificativa é trazida aqui, porque quando os primeiros exilados começaram a encarnar na Terra, a longevidade era grande, porque lá em Capela ela já era maior. Só que as desventuranças, né, as barbaridades que estavam ainda incutidas nos exilados que não puderam continuar lá, elas começaram a se reproduzir aqui. Porque eles chegavam aqui e a primeira coisa pela qual eles se encantaram eram as mulheres humanas. E aí começou um Deus nos acuda danado. Começou uma confusão danada. E se você pegar, Paty, no capítulo 6, né, ele fala, na Bíblia fala que Jesus, por causa das atrocidades dos homens, decide reduzir os anos em que eles viveriam na terra. E ele menciona Néfilins. Néfilins são gigantes. E os gigantes, que são também relatados em outras culturas e em outras crenças, né? Eles são relatados por quê? Porque primeiro que a forma hominal ela era toda grande e desengonçada. E segundo, que com os exilados de Capela, eles tinham um porte maior também. Então, relatos de antes da Gênese bíblica por outras culturas e outras sociedades dizem que gigantes andaram sobre a terra. Gigantes andaram sobre a terra. Então nós estamos falando de um tipo encarnando na terra, se misturando com outro tipo, e aí sim miscigenando as características que culminariam no homem que nós somos hoje. Inclusive a longevidade. Pensa na misericórdia divina. Se eu deixar esse povo vivendo 600 anos e fazendo o que eles estão fazendo aqui, a terra não sobrevive, não dá conta. Né? Existe, o meu pensamento era nessa linha de que a forma de medir o tempo era diferente. Mas eu estou mudando um pouco a minha visão a partir dessas novas informações. Né? Mas não está errado, porque o que a gente ouviu falar geralmente até hoje era isso. Né? Na Bíblia é explícito que Noé, quando o dilúvio veio, ele tinha 600 anos. E que 100 anos antes, Deus veio e anunciou para ele que o dilúvio viria. Então ele passou quase 100 anos só para construir uma arca. E se você pensar na arca e nas ferramentas e no que ele tinha naquela época, ele ia precisar realmente de muito tempo para construir aquela arca para comportar todas as espécies, um casal de cada animal que estava vivendo ali.
né? Então é muito interessante essa nossa noção de cronologia. De novo, Jesus, se Noé viveu 600, 2000 anos atrás, era nada. Jesus estava aqui há outro dia, né? Mas eu não estou falando isso para nós mudarmos a nossa concepção do que foi, e sim do que a gente ainda tem pela frente, né? Porque se nós modificarmos para melhor 1 milímetro por dia, no final de cada encarnação, se você fizer a conta, deu vários metros, né? E aí, em Gênesis capítulo 6, versículos 1 e 2, nós temos: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas. Olha o problema, a mulher trazendo problema para o homem já desde muito tempo atrás. Um problema bom, né? Claro, um problema bom. Os filhos de Deus, e esses filhos de Deus na narrativa de Emmanuel e de Edgar Armond, são os exilados de Capela, porque eles desceram do céu. Capela se tornou literalmente uma extensão física do planeta. É como se Capela tivesse anexado diretamente à Terra, porque eles estavam indo e vindo diretamente para as encarnações entre nós, homens aqui. Olha a beleza disso, né? Então viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. E tem um parênteses que eu gostaria de abrir aqui, que numa das leituras ele menciona a possibilidade dos livros, os 5 primeiros livros que teoricamente que foram escritos por Moisés, tá? E a inspiração divina, Moisés utilizou-se também de escritos que já existiam anteriormente de outras civilizações. Porque Moisés não viu os gigantes, mas ele menciona os gigantes. Então alguém tem que ter visto esses gigantes e falado: olha, eles andaram sobre a terra, os Néfilins andaram aqui, para que pudesse ser colocado na obra posterior, né, do Pentateuco, que é a Bíblia dos judeus. Então, estou quase acabando, prometo, tá? Então, quando nós falamos desse ponto em diante em que o homem já se organiza em sociedades, povos e formam as etnias, nós estamos falando de biologia, porque há uma evolução biológica, há um aprimoramento da raça. Nós estamos falando da crença, porque existia uma relação com o que era divino, né? Com o que não era tangível, com o que tinha relação com a fé daqueles homens. E nós estamos falando da organização social propriamente dita, porque eles conseguiam se organizar, eles tinham costumes diferentes, eles começavam a instituir as leis, e daí por diante. Então, quando nós falamos de biologia, crença e sociedade, baseado em milhares de anos atrás, nós estamos falando de religião, filosofia e ciência. A sociedade é filosofia, a biologia é ciência e a crença é a religião. Então nós estamos falando dos 3 pilares da doutrina espírita. Então nós concluímos que a doutrina espírita não tem nada de novidade aqui. Ela já era aplicável, não aplicada, mas ela já era passível de ser aplicada há muito tempo atrás, né? E aí então, de onde viemos, nós passamos para a nossa caminhada evolutiva, né? Que vai envolver consecutivas reencarnações. Nós temos os capelinos chegando na Terra, vindo de um outro orbe, como uma forma de exílio, sendo seduzidos pela carne, na mistura que eles estabeleceram com as mulheres dos homens, os filhos de Deus e as filhas dos homens, e aí foram milênios até os próprios capelinos encarnarem e voltarem, para que pudessem depurar essa ligação forte que eles ainda conservavam com a carne. A carne corrompe, a carne seduz, o material seduz,
né? Então nós estamos num caminho muito bom quando a gente já consegue se desprender de várias coisas que a gente está conseguindo atualmente. E a perversidade, né? Que a perversidade é uma característica humana, que nós estamos tentando depurar dia após dia. Ela já vinha muito mais forte lá, até mesmo entre os capelinos. Depois, em termos de sociedades, nós tínhamos a primitividade muito ligada ao materialismo e à corrupção. Esse termo corrupção é utilizado na narrativa aqui de Edgar Armond, porque mesmo os exilados de Capela ainda conservavam muitos costumes e hábitos corruptos, que foi justamente a causa deles não poderem continuar lá. E aí nós temos, para ilustrar, Caim matando Abel, né? Nós temos as linhagens sucessivas, nós temos Noé e nós temos a Gênesis bíblica, que conta ali, né, num determinado contexto e sob uma determinada ótica, que o mundo começou ali. E de lá para cá nós viemos evoluindo. E nós temos que ressaltar, em termos de caminhada evolutiva, o pacto com Deus, os covenants. Porque sempre existiram pactos com Deus. Noé, quando recebeu a notícia de que o dilúvio viria, ele seguiu passo a passo e a qualquer custo as orientações de Deus. Porque ele sabia que daquilo dependeria o futuro da humanidade. Depois nós temos Abraão, nós temos Moisés, né? E todas as narrativas que a gente conhece num contexto bíblico ou num contexto já espiritual, trazido por vários irmãos em várias obras. Nós tivemos vários profetas, nós tivemos Jesus, que em Boa Nova, quando ele fala com Zebedeu, lembrando aqui, ele diz: Zebedeu, o que foram feitos dos profetas? Olha o que eles fizeram a vida inteira quando Deus mandou os enviados para dar ensinamento. Né? Então não espera que os seus filhos vão me seguir e que vão comer do bom e do melhor, não. É o pão que o diabo amassou mesmo. Vocês estão prontos? Estão prontos para beber do meu cálice? Se tiver, vamos embora. Né? E em relação à imortalidade da alma, né, os nossos compromissos reencarnatórios, tá, pessoal? Essa semana passada, eu ouvindo uma entrevista com o Divaldo, num determinado momento ele fala assim, com aquela carinha boa e rindo, né? Ele fala: olha, quando eu vim reencarnar, e todos nós, quando viemos reencarnar, depois de todo o planejamento, né, que você vai lá, olha, tá aqui, você vai fazer isso, é aquilo, e você vai para lá, vai para cá, fulano vai também, você vai receber como filho, marido, esposa, vai pular de bungee jump e etc, né? Vai ser empurrado da ponte e tal, né? Olha, isso me tocou de uma forma tão impressionante, porque o Divaldo diz o seguinte: no momento exato, antes da reencarnação, a espiritualidade sempre nos alerta. Sua principal missão é servir. Nunca se canse e nunca deixe de servir. E aí eu de novo me vi, né? Preparando, pegando as malas para poder descer, né? Para pular no bungee jump. E aí vem o meu mentor, vem os meus orientadores espirituais e falam: olha, faça o que for, mas não esqueça que a sua missão principal é servir. Então, quando nós não servimos, nós talvez estejamos corrompendo o compromisso reencarnatório maior que nós fizemos. Né? E aí, diante da misericórdia divina, do amor do Cristo, nós descemos, né? E nos é dado o livre-arbítrio e, ao mesmo tempo, o esquecimento das besteiras que a gente fez anteriormente. Para que nós possamos renunciar, amar, e aí, como um resultado, uma consequência, alcançar os resgates. Mas para isso é necessário que nós nos reformemos,
né? Nossa reforma íntima vai ser o reflexo do que conseguiremos resgatar. Nós precisamos trabalhar na transformação prática do bem pelo bem, independente de a quem seja, né? Fazer o bem. Nós vimos hoje no estudo de Joana mais cedo. Sendo discípulos dos exemplos de Jesus. É muito bonito falar, eu acredito em Jesus, e eu sigo Jesus, e eu vou na igreja, e eu vou no centro, e eu vou aonde quer que seja. Quando eu não tenho condição de replicar o mínimo das ações de benfeitoria que Jesus fazia. E finalmente a perseverança e a vitória, né? Nós estávamos em provas e expiações e agora estamos na transição, né? Estamos justamente nessa passagem para a regeneração. De novo, as transições planetárias mencionadas por Edgar Armon, né? Os 3 ciclos. A primeira raça, a vinda dos capelinos, a morte de Jesus e, enfim, depois da crucificação, esse período da regeneração que nós estamos vivendo agora a partir do 3º milênio. Lembrar que é o 7º milênio. 3 depois de Jesus, estamos durante o 3º, e 4, né, até a criação do mundo, teoricamente. E finalmente, a regeneração é indubitavelmente um processo gradual. São milhares de anos, como nós vimos, desde sempre, desde os primeiros homens. E nós devemos seguir sempre adiante, sempre para melhor, e aproveitar a oportunidade de permanecer na Terra ou ser exilados para outro orbe. A rédea está na nossa mão. De novo, né? Milênios são lampejos de tempo se considerarmos a eternidade, meus irmãos. Precisamos ter fé, sim, mas como a Marisa sempre diz aqui, mais do que crer em Deus, compreender Deus. Porque quando você compreende, você confia. E se você confia, você não tem dúvida de que não está amparado o tempo inteiro, né? Certos do amparo amigo do Divino Mestre. Nós precisamos nos esforçar pela mudança, pela boa intenção, para executar a obra e sustentar diariamente essa vontade de perseverar, porque nós já vimos que o mal tomba, mas os irmãos não tombam. Se nós somos irmãos e um pode dar a mão para o outro para levantar e seguir em frente, mesmo que doa, mesmo que seja difícil na hora da queda, perseverança, sem desistir. Então, estejamos certos da vitória em Jesus, porque nós já somos um resultado de um projeto perfeito. Lembrem, pedi e obtereis, vós sois deuses. Jesus veio aqui em pessoa, em carne e osso, para nos lembrar disso. E muitas outras coisas, né? Então, que assim seja. Muito obrigado e que Deus abençoe a nossa semana. A todos em casa, que Deus esteja convosco.